Convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Dando sequência na nossa série de estudos no livro do Apocalipse. Hoje, finalmente, nós chegamos no capítulo 4. A gente está num ritmo ótimo, gente. Pensa, são 10 aulas para cobrir 3 capítulos. Então, até 2022 a gente consegue acabar. O capítulo 3? O 2? Bom, Mas tem algumas coisas que é muito detalhezinho, que se eu parar em todos os detalhes, aí é 2023 e vai ficar pouco. Então eu tenho que... A Emily vai começar, daqui a pouco a Emily vai estar falando, escrevendo, ela vai lembrar das aulas do Apocalipse. Não, mas a Emily já está estudando, ela já está aprendendo. Já está aprendendo. Então, a ideia hoje é cobrir todo o capítulo 4. Tá vendo? Nem o povo acredita mais nas minhas palavras. Eu comecei a estudar, falei, tem muita coisinha. Vamos lá, então? Não precisa pressa não, né? Que a gente marcou muita coisa naquele. Sem pressa. Mas ao mesmo tempo que eu quero cobrir, eu tenho tentado colocar um passo não muito devagar e não muito correndo. Né? A minha ideia é que vocês tenham compreendido aquilo que a gente está passando. Até aqui, tem que ficado claro tudo que a gente está estudando? Que bom, esse é o objetivo. Até porque se você tiver alguma dúvida, você pode me ligar, pode me perguntar, mandar áudio. Gente, eu não ligo para áudiozão, pode me mandar áudiozão mesmo, não tem problema. Né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Amém. Que palavra, que palavra. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que chama a atenção nesse texto, é que João, ele pega, ele olha e ele vê o quê? Ele vê uma porta aberta nos céus. E a minha pergunta para você é exatamente essa: o que você vê?
Porque tudo isso a gente tem que lembrar de algumas coisas nesse texto, ou no livro todo do Apocalipse. Deus está nos convidando a olhar o mundo a partir da perspectiva dele. Olhar o mundo a partir do ponto de vista de Deus e não do nosso. Por quê? Porque quando nós olhamos para o mundo, a gente olha o mundo em outra perspectiva. Aí a minha pergunta é, quando você olha esse mundo, o que você vê? Quando você olha para esse mundo, o que você vê? Quando as pessoas olham para o mundo, o que elas veem? O que é importante para o mundo? O que o mundo valoriza? O que é importante para o mundo, para as pessoas? O que nós valorizamos? Porque a gente não está isento disso. Como que a gente vê o mundo? Como que a gente entende? Quem tem o poder? Quem está no poder? Aos nossos olhos, quem está no poder? Aos olhos das pessoas comuns aí fora andando, quem está no poder de tudo? Então a gente começa a fazer essas perguntas são importantes. Por quê? Porque a gente olha o mundo, a gente chama isso de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a maneira com que nós enxergamos o mundo. Se você coloca um óculos rosa, você vai olhar o mundo todo rosa. Se você coloca um óculos vermelho ou azul, você vai enxergar conforme a lente que você está usando. Cosmovisão é isso. Quando a gente fala de cosmovisão cristã, o que é uma cosmovisão cristã? Nós enxergamos o mundo a partir de uma ótica cristã. Então, nós temos vários tipos de cosmovisões. Então, essas perguntas são importantes. Porque quando a pessoa de João, os leitores de João, eles liam o Apocalipse, como que eles viam o mundo? Qual que é a visão deles de mundo? A visão do Apocalipse, dos crentes da Ásia Menor, no livro do Apocalipse, não é muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, no nosso tempo. Porque o que as pessoas do tempo de João viam? Elas viam a glória de Roma, o poderio militar de Roma. Eles viam o grande, vasto império romano dominando sobre os reis da terra. Eles viam o imperador, que era o todo-poderoso no Império Romano, o homem de autoridade. Eles viam que eles eram uma minoria perseguida que não tinha poder nenhum. Nós já vimos isso nas cartas. E aí eles enxergam o mundo e falam, tá, mas é Deus mesmo que controla tudo isso? Será que eu estou ganhando servindo a esse Deus? Porque eu olho o mundo ao meu redor e o que eu vejo? Eu não vejo Deus no controle, eu vejo Roma no controle. Não é isso mesmo que nós vemos todos os dias? Porque quando nós olhamos para o mundo, e nós estávamos aqui agora há pouco orando sobre essa batalha espiritual que as nossas casas vivem diariamente, muitas vezes a gente olha, assiste o jornal, e a gente vê o que no jornal? Tragédia, morte, destruição, droga, corrupção, e a lista continua. Aí a gente olha para tudo isso e aí você vê lá 99% do jornal é só isso. A gente olha para a vida aí fora, a gente olha e a gente vê o quê? A gente só vê o mundo em caos e destruição. A gente olha e vê, e na nossa mente a gente começa a pensar e muitas vezes questionar, será que Deus está mesmo no controle, mesmo nas nossas vidas? Porque a gente começa a ver algumas coisas na nossa vida que fala, será que Deus está no controle? Se Deus estivesse no controle, será que isso aconteceria na minha vida? E começa a questionar. A gente sempre tem que lembrar do quê? Do contexto do que eles estão passando. Porque eles olham para tudo isso aqui e olham, será que Deus está mesmo no controle? E aí, João, ele recebe esse convite, vem para cá, que eu lhe mostrarei, que é o versículo 1. Eu lhe mostrarei, o que eu vou te mostrar? Coisas que acontecerão depois dessas coisas, ou seja, existe aqui uma divisão de tempo. Depois de tudo isso, depois das 7 igrejas, existe aqui, depois dessas coisas vão acontecer outras coisas. E a partir daqui, então, começa o quê? O livro do Apocalipse começa a apontar para outras coisas em outro tempo que vão acontecer.
E aí, então ele pede, ele ordena, sobe para cá, vem para cá, que eu vou lhe mostrar o que em breve há de acontecer. Então, Deus chama João para olhar agora o Império Romano, o mundo em que ele vive, a partir da ótica dele. João, você olha, você vive nesse mundo e enxerga esse mundo a partir da sua perspectiva. Sim, a partir da sua perspectiva, Roma, o imperador, tudo isso aí é o que está no controle. É a perseguição, a morte iminente é o que ameaça vocês. Mas agora eu quero que você suba para cá e eu quero que você olhe da minha perspectiva. Apocalipse é esse convite de João, gente. É esse convite de Deus, aliás. Para que nós olhemos o mundo a partir da perspectiva de Deus. Olha, para de enxergar o mundo do jeito que você está enxergando. Vem para cá. É isso que Deus está nos convidando a fazer nesse livro. A enxergar toda a nossa realidade como realidade dele, a partir dele e não da nossa. E aí eu lembro da história de Eliseu. Lembra, se você conhece a história do Antigo Testamento, a história de Eliseu? Eliseu, ele estava em Israel, profetizando em Israel, e tinha o exército estrangeiro que estava tentando atacar Israel, inimigo de Israel, e Eliseu, todos os passos do rei, do exército estrangeiro, Eliseu fazia o quê? Eliseu ia lá e falava para o exército israelita, para o rei, então de forma que eles não conseguiam atacar Israel, conquistar Israel, por quê? Porque Eliseu falava tudo. O rei estrangeiro fica sabendo disso, e então decide vir buscar Eliseu, preso. Então ele cerca a cidade com o seu exército, carros de guerra e tudo mais. Quando o servo de Eliseu levanta de manhã cedo, o que ele vê? Ele vê um exército cercando a cidade. E aí ele exclama, ele grita, né? Ai meu Senhor, o que faremos? Aí Eliseu, muito tranquilamente, um homem que tem a visão de Deus, ele ora para que Deus abra o quê? Os olhos do seu servo. Deus abre os olhos do meu servo para que ele possa ver com os olhos, com a sua perspectiva. E quando ele olha, ele vê a multidão dos anjos do Senhor. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse é o chamado, gente. É para entender que tudo que a gente está vendo de realidade, essa não é a realidade final. A realidade final são muito maiores os que estão, muito mais numerosos aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Satanás não tem a última palavra pertence ao Senhor. Então, Apocalipse é esse chamado. Vamos olhar o mundo a partir da perspectiva de Deus. Mas essa perspectiva, ela vai transformar, ela tem que transformar a maneira com que você enxerga o seu mundo. O mundo ao seu redor. Como você lida com o mundo. Porque você não vai mais valorizar aquilo que o mundo valoriza. Você não vai mais dizer que tem poder aquilo que não tem poder. Porque você conhece agora o que tem poder. Então, toda a sua cosmovisão vai ter que ser transformada a partir desse livro. E é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Então, o Apocalipse é esse Deus abrindo os nossos olhos. É Deus nos convidando. Olha, você quer que eu abra o seu olho? Como o servo de Eliseu exclamou, ai Deus, eu estou perdido. Ai Deus, o que eu farei? Ai Deus. Deus chama você, convida você. Você quer que eu te abra os olhos? Você quer que eu te mostre o que está acontecendo? Eu vou te mostrar. Esse é o convite de Deus para nós. E aí, a partir do versículo 2, a gente vê uma coisa, se você prestou atenção na leitura, Deus é o centro. Porque você vai ver que, em primeiro lugar, a gente vê lá, ao redor dele, essa palavrinha aí é importante, ao redor do trono estão os 24 anciãos. Ao redor dele estão os 4 seres viventes. Ao redor dele. Por quê? Porque o que está se está ao redor, tem alguma coisa no centro. Ele é o centro.
Nós não somos o centro. Isso é importante aqui. O centro de tudo no universo, Ele é o centro do universo. Ele é o centro. Porque nós, no tempo que nós vivemos, quem é o centro do tempo em que nós vivemos, da pós-modernidade? Quem é o centro desse mundo hoje? O ser humano, o homem. Nós substituímos Deus e colocamos Deus no canto e o homem no centro. Isso aqui é importante, gente, na nossa geração. Por quê? Porque Deus é o centro. Então, o versículo 2, ele nos introduz ao trono de Deus. E Ele é o centro. Junto com toda a criação, porque aí está falando de criação dos animais, junto com toda a criação, nós somos apenas a periferia. Você viu alguma ênfase dada no ser humano aqui? Zero. Você viu alguma outra ênfase dada em qualquer outra coisa que não seja o trono aqui? Zero. Tem uma coisa que é o importante. É aquilo que merece atenção. E só isso. É o trono, é Ele. Porque Ele é o centro de tudo. Não somos nós. Então nós paramos de enxergar. No dia que a gente parar de enxergar a nossa vida e o nosso mundo a partir da nossa perspectiva, conosco no centro, a nossa vida vai ser transformada. Que aí a gente começa a aceitar as coisas de uma maneira muito melhor. E a gente para de ficar brigando com Deus. Porque aí você sabe que se Ele fez, se Ele permitiu, é porque Ele, sendo o centro, o que é ser o centro? Sendo aquele que entende o que Ele está fazendo, sendo Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não sou o centro, Ele é o centro. A gente para de ficar brigando com Deus, discutindo com Deus, a gente começa a viver uma vida feliz e aceitar as coisas muito melhores, né? Então aí é versículo 3. Fala, Vivi. Esse versículo está apenas querendo mostrar que Deus tem que ser o centro, ou ele também está mostrando e nos provando que no céu a gente vai o ver face a face? A gente vai ver Deus face a face. Tem outros textos que vão falar isso. Mas aqui é uma adoração no céu, e você vê que a adoração no céu ela é constante, ela é incessante. A gente faz 30 minutos de louvor no domingo e já... no céu, a adoração ela não para. Santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso. E vai, e a gente nunca vai cansar de adorá-lo. Sabe por que esses seres viventes estão na presença de Deus? Porque a gente começa a pensar essas coisas, mas nossa, eles só fazem isso? Não mesmo? Porque a gente, ser humano, eles só fazem isso. Só fazem isso. Sabe por que eles só fazem isso? Porque eles foram criados só para fazer isso. E você acha que eles querem estar em algum outro lugar que não seja a presença do Senhor? Sabe por quê, gente? Por que você não consegue ficar dentro do mar ou da água por mais de 3 minutos, 2 minutos? Por que você não consegue ficar lá? Porque você não foi criado para isso. Por que o peixe fica lá dentro da água e não consegue ficar aqui fora? Porque a Regina consegue. Se for na praia, então... Mas por que o peixe não consegue? Porque ele não foi criado para isso. Toda criatura que Deus faz, tudo que Deus faz, Ele faz para aquele lugar que Ele criou. Tudo. Então, Deus os criou para estarem ali. E nós fomos criados para o louvor da glória dEle. Então, aí, a partir do versículo 3, aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma semelhança de esmeralda circundava o seu trono. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Pedras preciosas, arco-íris. Esse versículo 3, ele nada mais é... Gente, o livro do Apocalipse, apesar dele não ter citações formais do Antigo Testamento, ele é todo baseado no Antigo Testamento. Inteirinho. Inteiro. Então são alusões. Toda hora a gente vai ver alusões ao Antigo Testamento. Então as pedras preciosas e o arco-íris, ele quer dizer o quê? Ele quer demonstrar a majestade daquele que está sentado no trono. A grandeza dele. Porque não é como nós enxergamos majestade, a gente entra num lugar
com mármore, com ouro. A gente fica maravilhado da riqueza daquele lugar, do esplendor daquele lugar. Aí ele entrou na sala do trono. João está na sala do trono. E ele vê o esplendor da sala do trono, onde Deus está. Então essas imagens também elas são alusões de Êxodo 24:10 e de Ezequiel capítulo 1. Se você ler, depois se você chega em casa e lê Ezequiel capítulo 1, faz esse exercício. Chega em casa hoje e lê Ezequiel capítulo 1. Depois que a gente lê essa passagem, vai lá e lê Ezequiel capítulo 1. Tinha até marcado aqui, porque muitos desses símbolos aqui, boi, tudo estava no... Ezequiel capítulo 1, exatamente. Então, isso é uma descrição do quê? Da glória de Deus. Os 24 anciãos. Aqui, qual é a minha visão disso aqui? Lembra que os números sempre são importantes. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas os números em Apocalipse são importantes. O número 12 é um dos números que representa completude. Completude. Então, o que nós temos no Antigo Testamento? Quem são os 12 do Antigo Testamento? As 12 tribos de Israel. Não tem como perder essa, né? Não tem nem como errar. Na prova, está lá a prova. Quantas tribos nós temos? Ou o que o número 12 representa no Antigo Testamento? Não tem nem como errar essa. Essa nem precisa de múltipla alternativa. Você pode escrever mesmo. São as 12 tribos de Israel. Aí a gente tem no Novo Testamento, o que Jesus faz? Ele escolhe quantos? Por que vocês acham que Jesus escolhe 12 apóstolos? Por que escolheu, tem 12 aqui, vou escolher 12. Por que ele escolhe 12? Por que ele não escolhe 13? Por que ele não escolhe 10? Por que ele não escolhe 7? Por quê? Jesus, ele está formando o novo Israel. A gente sempre foi ligado, a gente tem esse negócio de numerologia, símbolos, com Israel, está sempre tudo ligado. Então, 12 no Antigo Testamento, 12 no Novo Testamento, nós temos 24. O que então isso aqui está provavelmente citando é todo o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Isso aqui ele está fazendo uma alusão ao seu povo. 12 mais 12, 24. Então é isso que ele está fazendo, essa alusão aqui, todo o povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo. Como nós temos pregado aqui no livro de Romanos, a gente tem visto o quê? Que o Deus sempre teve um só povo, o Israel de Deus, os filhos da promessa, que nem todo Israel é Israel, como disse o apóstolo Paulo em Romanos. Nós temos visto isso domingo após domingo aqui. O Israel de Deus são os filhos da promessa. No Novo Testamento, agora a gente passa, agora foi descortinado o plano de Deus através da salvação em Cristo, nós temos um novo Israel, através de Cristo. A igreja é o Israel. Damares? Tem muitos cristãos que confundem quando fala Israel. Por exemplo, o presidente Obama dizia que queria ter cuidado com Israel, mas que realmente não é aquele Israel que é chamado Israel de Deus. O Israel seria todo o povo de Deus. O Israel, porque a gente tem que entender uma coisa. O apóstolo Paulo também fala isso, em capítulo 11 de Romanos ele vai falar isso. Deus ele tem uma aliança com o povo mesmo, físico, com os descendentes. Ele tem uma bênção especial sobre os filhos de Abraão. A raça de Israel tem. Não é à toa que você vê a nação que eles são, apesar de todo o perigo que eles estão correndo ao redor deles, todas as nações ao redor deles odeiam eles. Todas elas já quiseram destruir Israel e querem destruir Israel e eles não conseguem. Por quê? Porque existe uma promessa sobre eles. E o chamado, os dons e a bênção do Senhor, ela segue. Porque Deus prometeu para Abraão que ele abençoaria. Então, aquela nação, ela é diferente. É diferente. O judeu é diferente. Então, você vê que Deus, ele abençoa, etc. Mas aí tem que fazer distinção do que? Deus ele falou que ele tem uma bênção para o povo de Israel, e essa bênção geralmente é financeira, é uma bênção de proteção física, etc, etc. Basicamente assim, no Antigo Testamento é assim, me sirvam e me adorem. O que eu ganho com isso? Se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês, a terra de vocês vai mandar leite e mel, vocês terão muitos filhos, etc, etc, etc. No Novo Testamento, ele chega para a igreja e fala assim, me sirvam, me sigam, me obedeçam. Aí a gente, o que a gente vai ganhar com isso? Perseguição, morte e muitas outras coisas legais. Aí a gente, como assim? Mas no final,
vocês estarão comigo para sempre. E eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Essa é a diferença. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente avaliar. Mas eles têm sim, eles têm uma proteção diferente. E nós somos chamados para amar e orar por Israel. Fala, Fausto. Dentro dessa questão também de Israel, né, o Israel étnico, o Israel físico, a gente não pode confundir de que, no que se diz respeito à salvação, Israel não é nada em especial. Exatamente. Eles não têm nada especial. Se não passar por Cristo, exatamente. eles estão perdidos. Exatamente. É essa distinção que o apóstolo Paulo faz. E essa é a decisão. Então, e muitas das vezes o judeu, né, eles entendem que não, né, que eles é o que o povo fazia. Eles são da promessa, então. Exatamente. Aliás, eleição, que eu preguei sobre eleição esses dias, a gente pensa que eleição é uma coisa do Novo Testamento. Todo judeu, ele crê que ele é salvo pela eleição. Eleição está no Antigo Testamento. Lê Êxodo capítulo 7, depois a gente conversa. Então, tem que fazer essa distinção importante. Tem uma bênção sobre Israel, Israel étnico? Tem. Mas, em questão da salvação, filho de Deus é aquele que é filho da promessa. Israel de Deus, o Israel, a igreja de Deus, é aquele que são da promessa. Essa distinção tem que ser feita. Então, existe uma promessa de prosperidade para ele? Existe. Mas a questão da salvação, aí já é... gente, não tem Cristo, não tem salvação fora de Cristo. Ponto. Mas eles são judeus. No Antigo Testamento, como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pela fé em quem? No Messias. Porque muita gente pensa que no Antigo Testamento as pessoas elas eram salvas porque elas obedeciam à lei de Moisés. Eles não são salvos por obedecer à lei de Moisés. A lei só faz uma coisa, agravar o pecado. É só isso que a lei serve, para que a lei serve. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, todo mundo que é salvo no Antigo Testamento é salvo por Cristo, pela fé em Cristo. Eles criam na promessa do Messias. Essa é a única diferença. Como nós somos salvos no Novo Testamento? Nós cremos na promessa do Messias que veio. A diferença é essa. Nós olhamos para o passado, eles olhavam para o futuro. Todo mundo que é salvo só por uma razão, Cristo. Ninguém é salvo de nenhum outro jeito. Amém? Então, referência provavelmente aos 24, ao todo o povo de Israel. Existem outros que vão falar que são 12 anjos, que são os 12 apóstolos, mais os 12 filhos de Jacó, e etc. Tem várias outras interpretações, tá? Então você fica aí com o que você achar mais bíblica. Não posso falar isso aqui, fica com o que você achar melhor, não, fica com o que você acha mais bíblica. O povo de Deus, lá no versículo 5, o povo de Deus está diante dele. Porque no versículo 5, a gente vê, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Onde a gente viu essa linguagem de 7 lâmpadas? Atrás. A gente viu lá atrás, exatamente, no capítulo 1, versículo 12 e capítulo 20. Versículo 20. A gente viu ele falando lá atrás. Do que? Então, o que ele está falando? O povo, Deus, ele está sentado no trono, mas ele nunca perdeu de vista o seu povo. Como Jesus estava andando no meio do seu povo, que são os candelabros, lembra? Ele está andando no meio do seu povo. Deus está olhando o seu povo, ele nunca nos perdeu de vista, ele nos tem no controle. O mar de vidro, pode falar, Fausto. Essa imagem dos relâmpagos e trovões também relembra, né, a aparição de Deus no Monte Sinai. Exatamente. Deus ia, aparecia, falava com o povo e era uma manifestação lá de trovões. Uma aspa sobre isso aí, ou um gancho nisso aí que você está falando, Fausto. A palavra para glória em hebraico é kavod. Kavod, a tradução literal de kavod em português seria peso, pesado. É algo que é pesado. É por isso que quando a glória de Deus, é por isso que a palavra hebraica para glória é peso, é que a glória de Deus descia sobre o monte tremia, chacoalhava, porque a glória de Deus é pesada.
Era esse o entendimento. É por isso que a palavra para glória que nós temos em hebraico é peso. O peso de Deus, seria uma tradução literal, seria, o peso de Deus desceu sobre o monte. Deus desceu. Eu já ouvi falar que isso é justiça, significa a justiça de Deus também nos trovões. Então, pode ser, aqui é uma demonstração, na verdade, do poder de Deus. Gente, quando a gente vê um trovão caindo aí fora, tem gente que tem pavor de trovão. Olha lá, a Edna é uma delas. Sai gritando pela casa. Então, a gente, quando a gente começa a ter muito trovão, um ou outro, a gente, um trovão, 2 trovões. Agora, quando tem aquele monte, esses dias teve muito trovão. E quando, eu lembro de uma vez que eu morava no Brasil, caiu um trovão numa árvore, que era uma árvore muito grande, perto da minha casa. Mas o perto da minha casa era pelo menos 5 quadras da minha casa. Eu lembro que eu acordei com um barulho e meu quarto inteiro ficou claro, inteiro. E só 5 quadras da minha casa. Mas foi um barulho tão alto, mas tão alto. E tipo, o meu quarto é com a janela aqui. A árvore é para trás aqui 5 quadras. Ele clareou o meu quarto. Aí você imagina a visão de João, um monte de trovão, raio para tudo quanto é canto. Gente, é aterrorizador. Então ele está falando aqui mesmo do temor do Senhor, da majestade dele. Porque a gente fala, Deus é bom, a gente tem um Deus muito doméstico. Deus, ele é aterrorizante. Deus é aterrorizante. Mas, Rodrigo, eu não posso entender que os raios, os trovões são uma manifestação da glória de Deus? Também. Mas, porque os atributos de Deus são todos presentes, né? Então vem Deus, vem todos os atributos dele. A glória, a majestade, a justiça, tudo se manifesta ali. Você imagina a criação na presença do seu Deus? Eu respondi as coisas com fogo, né? Quando as pessoas iam fazer o Caim e Abel, eles foram fazer o sacrifício. O que caísse fogo em cima, né? Que Caim botou as frutas. Não foi Caim e Abel. Foi o Baal. Foi né? Baal, Baal. Foi os servos de Baal, Elias e os servos de Baal. E quando eles foram fazer, os dois foram fazer. Não, um aceitou, Deus aceitou a um e não aceitou o outro. Deus provou que aceitou. Mandou fogo do céu. Não. Não foi? Não. E o fogo caiu no... Não, a única coisa que a Bíblia fala é que eles ofereceram ao Senhor e o Senhor aceitou a um e não aceitou ao outro. E como é que Deus provava que aceitava? Não era mandando fogo, não? Não. Ele aceitou, a Bíblia só fala, ele aceitou um e não aceitou o outro. Foi só isso que ele fala. Mas ali, o problema de Caim e Abel é uma questão interna. Porque tem gente que debate, um ofereceu carne, outro ofereceu vegetais, né? Isso é uma prova de que a gente não pode ser vegano. É verdade. Mas... não, gente, ali é uma questão interna do coração. A Bíblia vai falar, você pode ver aqui, dá uma ênfase ali. Ele trouxe para Deus as primícias. O outro trouxe para Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Ele é o Senhor. Foi o ricão lá, ele aceitou da viúva e não aceitou lá a oferta da viúva. Na verdade, ali o texto também fala que Jesus estava olhando aqueles que traziam, e não fala que ele não aceitou os dos outros, mas ele fala o quê? Ele fala que a viúva deu muito mais do que os outros. Por quê? Porque ela deu da pobreza que ela tinha. Exatamente. Então, o mar de vidro, o mar, principalmente no livro do Apocalipse, está muito associado com o caos. Você vai ver que quem sai do meio do mar? As bestas saem do meio do mar. Então, o mar está associado muito com o caos. E aí a gente tem um mar de vidro, claro como cristal, aos pés de Deus. Deus, ele domina sobre o caos. Deus é aquele que tem controle até sobre o caos. Os 4 seres viventes, no versículo 7 aí. E aí, o que é isso aqui, Rodrigo? Versículo 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. E dia e noite adoravam o Senhor. A gente, mais uma vez, tem que sempre se lembrar, os números em Apocalipse são importantes.
Os números são importantes. Eu nunca vou cansar de enfatizar isso. Porque senão a gente começa a ter uma teologia meio complicada e não consegue interpretar Apocalipse direito. Aí eu usei alguns exemplos. 4 é um dos números que representa completude. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo, os 4 cantos da terra. Representa o quê? Toda a terra, a completude da terra. Os 4 pontos cardeais representam toda a terra. Então nós temos essas coisas que apresentam, que nós mesmos temos hoje, 4 representando o todo, o completo. Então o que provavelmente representa isso aqui? Como que eu interpretando a Bíblia, usando outros textos da Bíblia, aliás, esse texto que a gente está vendo aqui, essa é uma alusão a Ezequiel, capítulo 1 e a Isaías, capítulo 6. Mais uma vez, lê Ezequiel hoje, para você talvez ficar mais claro. Então, o que são os 4 seres viventes? Aí a gente tem 4 seres. Quais são os 4 seres? Leão, o boi, o homem e a águia. O leão, gente, como que é considerado o leão? Como nós chamamos o leão? O rei da selva, ou o rei dos animais selvagens. O boi, ele é o maior animal doméstico. Aliás, gente, quando vocês verem esses negocinhos, domestic, em inglês, é porque toda hora eu dou um espaço na palavra e ele muda para o inglês. Eu já tentei mudar isso aqui de tudo quanto é jeito. Eu tento. Quando vocês verem alguma coisa que está escrito, a palavra é parecida com o inglês e está em português está em inglês, é porque o meu tradutor, ele não deixa passar. Já tentei desinstalar, instalar esse programa, não sei o que eu faço mais. Então, eu chego a um ponto que eu já desisti. Eu já deixo. Não, mas olha lá, o Rodrigo errou lá. E tem gente que é muito, muito sensível à questão de erros, né? Então, eu já vou explicando o que é isso aí. Então, o boi... Hã? O homem está aqui. Então, o boi, ele é o maior de todos os animais domésticos. Aí nós temos o homem, que é o ápice da criação de Deus, aquele que está sobre todos. E temos a águia. A águia, assim como o leão, nós temos ela como quase que o símbolo máximo das aves. Então nós percebemos que nós temos o leão representando os animais selvagens, o boi representando os animais domésticos, o homem e a águia representando as aves. Então, quantos animais são? O que o número 4 representa? Completude. Quais são os animais aqui? Eles estão representando a completude do quê? De todos os seres da terra. É isso que eles estão. Aí você começa, tem os 4 seres viventes. Então eles estão representando o que ele está querendo dizer com isso aqui? O que é a mensagem de João aqui? Que toda a criação adora o Senhor. Adora o Senhor. Mas, Rodrigo, eu pensei na cobra agora. Não, mas tipo assim, aí vai ser considerado, vai ter, por exemplo, o inseto que não está aqui, peixe não está aqui, mas aí a gente está tendo que... É um selvagem, mas tem outra, se você pensar nessa linha aí, pegando esse gancho aí, pode colocar os insetos, a gente pode colocar os peixes que não estão aí. Mas a ideia aqui é essa, a criação representada adorando a Deus. Eu pensei nisso, que rastejava. Então mais uma vez, essa é uma alusão. E eu não estou dizendo que não existam 4 seres viventes, tá? Mas isso aqui, possivelmente, João está fazendo uma alusão a toda a criação que adora a Deus. Ou posso colocar dessa maneira, ou esses 4 seres viventes representam toda a criação. E não estou dizendo, porque eu nunca estive lá. Então, eu não estou dizendo que não tem 4 seres viventes. Tá bom? Esses animais também têm alguma referência aos evangelhos, visto que eles têm os mesmos signos? Bom, aí eu não sei, Fausto. Isso é uma boa pergunta. Talvez você tenha que investigar. Eu já vi até, a águia é João, o homem é Mateus.
Eu já ouvi. Ela não veio com esse touro, ela já Não sabia. é? Se vem vestida de Aí a gente também tem que entender uma coisa. Os animais, sempre lembra do contexto. Sempre lembra do contexto. A gente tem que sempre lembrar do contexto. O Apocalipse é uma denúncia contra o Império Romano e toda a sua pompa, o seu poderio. Aí você lembra que antigamente eles usavam animais para demonstrar o quê? Poder. A gente vê Daniel capítulo 7, e vai ler todo o livro de Daniel, a gente vê que Daniel vai saindo do mar. O que vai saindo do mar? Animais, vão saindo animais de lá. Aí vai o urso, aí a gente vai ter o leão, o urso, o leopardo, aquele o animal terrível, são animais. Então, e aí a gente vê que não é uma coisa totalmente estranha a nós, estrangeira aos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós ainda hoje usamos animais para mostrar poder. E aí eu usei 3 exemplos aqui, para vocês poderem ver. Aí a gente tem aqui uma moeda inglesa, que tem o que lá? Tem um leão. Aí, por que você acha que você vai colocar na moeda um leão? É para demonstrar o que? Poder. Aí a gente tem o que em Nova York? Quando a bolsa está estourando, aí eles falam que aí tem igual a força de um boi. E a gente tem lá, o povo vai lá em Nova York tirar a foto. Né? Aqui, exatamente. Aí eu coloquei aqui para vocês o selo do presidente dos Estados Unidos. Qual que é a figura ali a águia? Qual que era a figura do Império Romano? A águia. A águia. Então a gente vê que esse negócio de usar animais para simbolizar poder, e o que a águia está segurando? Olha as flechas lá numa das garrinhas dela, aqui a outra, as florinhas que ela segura. Eu fico imaginando essa moeda com um coelhinho aí. Exatamente, não é? Porque, exatamente, porque ela quer demonstrar o quê? Poder. Só o Brasil coloca peixe lá. Uma brincadeira. Tartaruga. Mas a gente vai lá e coloca essas coisas. Isso está mostrando que a moeda não tem poder. Mas o ponto é que todas essas bestas adoram o Senhor. Todas elas estão debaixo do domínio dele. Porque ali João está realmente fazendo isso aqui. Vocês acham a águia em voo é o símbolo de vocês? A águia em Apocalipse, ou a águia, ela está diante do trono do Senhor e adora Ele. É Ele que tem o poder sobre todos eles, sobre todos os impérios da terra. Tudo que vocês acham que tem poder, Ele domina sobre tudo. Ele é o Senhor, não são essas coisas. Então João usa esses símbolos contra a visão do tempo deles. Ele vai contradizer esses símbolos. Fala assim, vocês pensam que é isso aqui, que é a Roma, o Império Persa, o Império Grego-Macedônico, porque todos eles estão representados por animais. Persa, o Medo Persa, o urso, o Grego-Macedônico, o leopardo, o leão, que era o Império Babilônico. Vocês pensam que eles têm poder? Não. Eles se prostram diante do que verdadeiramente tem poder. Então, esses símbolos que traziam terror e medo nos habitantes do império, traziam muito medo neles. Contudo, diante de Deus, eles não são nada. É essa a mensagem. Os animais não proclamavam o quê? A glória dos reinos. Eles proclamavam a glória de Deus. Eles cantavam para a glória de Deus. O poder e a santidade de Deus, junto com os 24 anciãos. E o hino do versículo 11, esse hino que a gente encontra no final de tudo isso aqui, esse hino aqui, ele deixa muito clara essa ideia. Porque no hino tem aqui, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Ele está falando da criação. Os seres se representam a criação. Eles representam que a criação adora. Ele está falando toda a criação adora. Aí eles estão afirmando isso aqui no versículo 11. É por isso que o versículo 11 finaliza assim. Digno és o Senhor. Por quê? Porque o Senhor os criou. Eles existem por causa da sua vontade. Então, o que João está representando nos símbolos com os animais, eles afirmam categoricamente no versículo 11.
para concluir isso aqui. Então, e eles falam duas vezes aí, nesse texto, versículo 9 e versículo 11, que aquele que vive para sempre. Aquele que vive para sempre. Por quê? Porque naquela época existia um ditado de que a glória de Roma nunca deixaria de existir. A Roma era chamada de a eterna Roma. Não é? Falavam-se que no dia que Roma deixasse de existir, todo mundo deixaria de existir. Essa era a mente deles. Se um dia Roma deixar de existir, todo mundo desaparece. Porque para acabar Roma, é só se acabar com o mundo. Essa era o slogan de Roma, a eterna Roma. Aí no versículo 9, no versículo 10, a gente encontra que ele é aquele que vive para sempre e não Roma. Então, Deus é eterno e não Roma. E ao contrário de todos os outros reinos que vieram e sumiram, o reino de Deus é eterno. Senhor, versículo 11, Senhor e Deus nosso, digno és de receber. Por que que o versículo 11, esse último versículo aí, ele fala, tem essas palavras, a gente lê isso aqui, fora do contexto, é maravilhoso isso aqui, esse texto é maravilhoso, mas se você colocar em perspectiva do primeiro século, ele fica de uma maneira maravilhosa, ele expande ainda mais a glória desse texto. Por quê? Porque Senhor e Deus nosso, o Domiciano foi um dos imperadores que ele, quando as pessoas tratavam dele no culto ao imperador, como que eles atribuíam, como eles se dirigiam a ele? Senhor meu e Deus meu, ou Senhor nosso e nosso Deus. Eles se referenciavam a Domiciano como Deus e Senhor. Era assim que ele era adorado, era assim que eles chamavam o imperador. E aí eles continuavam, digno és o imperador de receber honra e glória. E aí a gente lê o que aqui? Tu, Senhor e Deus nosso. Ele é o Senhor e não Domiciano. Ele é o Senhor e não os imperadores de Roma. Ele é o Senhor. Porque a palavra por trás aqui é Kyrios, que era a palavra que os imperadores romanos utilizavam para se dirigir a eles mesmos. Quando você se dirigia ao imperador, o Kyrios é o supremo Senhor. Não existia ninguém acima desse Senhor aqui. Então, tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Ele é o digno de receber, não Roma e não os imperadores romanos. Por que ele é digno? Porque, ao contrário dos imperadores romanos, foi ele que criou todas as coisas e elas foram criadas porque ele quis, para a glória dele, não eles. Então ele é o único. Então essa resposta de João aqui é uma resposta à adoração dos cultos idólatras ao imperador. Porque era assim que eles adoravam. Não, vocês não estão cantando e adorando o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Senhor e não ele. A gente precisava dessa revelação a João para ele resgatar e passar para o... Exatamente. Agora, você imagina, você no primeiro século vendo o culto de imperador e ele sendo adorado com esses títulos, e aí você olha e lê isso aqui e mas isso aqui são os títulos do imperador, mas não existe o imperador do universo. Ele não é o imperador romano. Existe o imperador que está acima de tudo e ele é o que tem controle. Então, a gente sempre precisa lembrar do contexto, gente. Sempre, para a gente entender o Apocalipse, precisamos do contexto. Então as igrejas, elas estavam o quê? Sofrendo perseguição, perigo de dois lados. Ou, por causa da perseguição, abandonar o Senhor, ou, do outro lado, elas, por causa para serem bem recebidas e acolhidas, elas fazerem o quê? Se conformarem ao mundo, se tornarem igual a eles, que nós vimos nas mensagens das igrejas. Então, o que acontece aqui? Eles precisavam de uma visão do trono de Deus, para mostrar quem é Deus, quem é o Senhor, quem é o verdadeiro Kyrios, aquele que é digno de receber honra, glória e louvor. Não é o imperador romano. Quem está assentado no trono é o Senhor e não é o imperador romano. Eles precisam dessa visão.
Eles precisam dessa revelação. Eles precisam ver o mundo a partir da perspectiva de Deus e não da deles. Esse é o nosso chamado hoje. Nós precisamos dessa visão para que a nossa vida seja transformada, para que a gente consiga viver de uma maneira plena. Então o capítulo 4 ele está cheio dessas imagens políticas de poder e de tudo isso que está debaixo da autoridade. Então ele mostra essas coisas para mostrar, ele é uma afronta mesmo a todo o sistema romano, a todo o sistema político do tempo de João, mas ele é uma afronta a todo o sistema político do nosso tempo. Porque isso não fala apenas com o tempo de João, isso aqui é para nós hoje. Porque para nós hoje, quem que manda é o governo. Quem manda não é o governo. Quem tem poder não é o presidente desse país. Quem tem poder é o Senhor. É Ele que tem o controle. Então as imagens são todas retiradas do Antigo Testamento, de Ezequiel, mais uma vez. E Ezequiel está muito parecido, se você ler o livro de Ezequiel, Ezequiel está no exílio. E aí Ezequiel tem uma visão do trono de Deus. Mas tem uma coisa no trono de Deus, se você ler a passagem de Ezequiel, que você vai ler essa noite, Ezequiel capítulo 1, o que tem no trono de Deus no livro de Ezequiel? E eu vou dar a resposta aqui para você olhar lá hoje. Tem rodas. Por que o trono de Deus tem rodas em Ezequiel? Porque Ezequiel está onde? Mais uma vez, no exílio, ele não está em Israel. E naquela época pensava-se que o Deus daquela terra estava associado àquela terra. Fora daquela terra, o Deus daquela terra não tem. O Deus de Israel não tem poder fora de Israel. O Deus da Babilônia não tem poder fora da Babilônia. Então, quando Israel é tirado de Israel, Deus não tem mais nada que ele possa fazer. Mas então Ezequiel vê o quê? Deus num trono, e seu trono tem rodas. Porque Deus não está fixo, ou ele não está prevenido de andar em qualquer lugar. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. E assim como João estava exilado, ele estava exilado, assim como nós estamos exilados hoje. E a gente que é imigrante, a gente tem uma relação com essas coisas. Nós estamos fora da nossa pátria, mas o Senhor governa mesmo aqui e agora. Fora. Ele é o Senhor, e o seu trono não está fixo, ele é o Senhor de toda a terra. E aí em Daniel 7, mais uma vez, a gente tem aquela visão de que os animais saem, mas no último, depois que acabam todos os animais, vem o ancião de dias e destrói todos eles, até que não sobe nada mais, e o seu reino nunca mais terá fim. E nós estamos vivendo reinos hoje? Existem reinos hoje? Existem. Talvez nós vivemos num país na maior potência da terra, que é os Estados Unidos. Hoje nós estaremos na Babilônia, do tempo de Daniel. Hoje nós estaremos na Roma, do tempo de João. Mas quem é o Senhor desse tempo? É o mesmo Senhor que foi o Senhor da Babilônia, da Roma. Ele é o nosso Deus. Então nosso chamado é olhar para o trono de Deus e aguardar firmemente o seu eterno governo sobre essa terra. Amém? Amém. Gente, que Deus te abençoe. Oro que Deus tenha falado ao seu coração. E semana que vem a gente continua. Deus te abençoe. Uma ótima semana para vocês.